Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais essa transmissão do culto da Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília. Nós vamos nesse momento orar, clamando ao Senhor que abençoe seu lar, a sua família nesta noite. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta noite bendita. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que nos trouxe até aqui. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as famílias da nossa igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, continue conosco, ó Deus, nesta noite em especial, nos dando a orientação da tua palavra, dirigindo, ó Deus, as nossas vidas, para que possamos prestar o nosso culto, a nossa adoração, ó Deus, contando, Senhor, com a tua presença, com a tua graça, com a tua misericórdia em nossas vidas nessa noite. Sê conosco em cada lar, ó Pai. Sê com a tua igreja em cada mesa que está hoje reunida para ouvir a tua palavra, para cantar louvores ao teu nome. Nós clamamos em nome de Jesus. Sê conosco. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Nós vamos nesse momento, meus irmãos, fazer a leitura do livro de Hebreus, da carta de Hebreus, no capítulo 13, no verso 15. Hebreus, capítulo 13, verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós vamos nesse momento cantar louvores ao Senhor, glorificar o nome do nosso Deus. Graça e paz. Vamos louvar ao Senhor, cantando cânticos espirituais, louvando o nome do Senhor, pois só Ele é digno de toda honra e toda glória. Então vamos louvar, eu quero te convidar a cantar e a louvar ao Senhor neste momento. Teu amor por mim, vamos cantar essa canção. Vamos louvar, cantando Manancial.
Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de louvor para as nossas vidas também comemorarmos mais um ano de vida. Seja um ano em nossa vida pessoal, seja um ano dos nossos relacionamentos. E nesta semana nós estamos celebrando também o aniversário do nosso presbítero Rivelino, no dia 20. E também o meu aniversário de casamento junto com a Aline. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por essas bênçãos e também para que Ele nos prepare para ouvir a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço pelo dom da vida. Te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela vida, ó Deus, do nosso presbítero Rivelino. Que o Senhor, ó Deus, conceda a ele da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia nessa semana. Que a sua família, ó Deus, possa desfrutar de momentos alegres, ó Deus, felizes, desfrutar de saúde, ó Deus. E que o Senhor o proteja, o guarde, ó Deus, e faça com que os seus sonhos continuem a ser vividos, ó Deus, sempre na tua presença. Abençoe, ó Deus, a minha vida também com a Aline. Obrigado, Senhor, por esses anos de casamento. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando o nosso lar. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, também na leitura da tua palavra e nessa exposição. Que o Senhor continue falando ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 para a nossa reflexão desta noite. Hebreus 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém. Deus nos abençoe. Meus irmãos, nós entramos nessas restrições relacionadas ao nosso culto desde o dia 13 de março de 2020. Somam-se desde então 10 mensagens dominicais cujo tema tem sido santidade. Falamos inicialmente sobre quebrantamento, alcançando a santidade por Jesus, por meio do arrependimento, da confiança e do louvor. Falamos também da fé que vence ao mundo, seus efeitos na nossa comunhão com Deus e em nossa missão. Falamos ainda sobre o exercício da santidade, de viver caminhando com Cristo, desfrutar da plenitude de Deus e nos rendermos à dependência de Deus. Chegamos então à 10ª preleção. Hoje nós vamos falar sobre a trilha da santidade. E esse texto que lemos em Hebreus, ele nos fala um pouco dessa trilha. Desse modo, cercados como estamos de uma nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto, com o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, Jesus. O autor de Hebreus, após elencar um conjunto de heróis da fé ao longo do capítulo 11, suas virtudes e suas conquistas foram então destacadas por esse autor. Ele agora compara a vida cristã a uma prova de resistência, uma maratona, com uma lembrança dos santos que já a concluíram. O autor de Hebreus, ele nos orienta a que nesta maratona nós estejamos olhando para Jesus e para a sua cruz. A mensagem que ele nos passa é que nós devemos manter-nos firmes na corrida da fé e da santidade, pois a vitória ela é garantida por Jesus. Algumas atitudes são necessárias ao fiel que se mostre perseverante. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que nós devemos ter consideração
a experiência de quem já venceu no caminho da fé. Tenha em consideração a experiência de quem já venceu no caminho da fé. Há uma tendência contemporânea de fazermos julgamentos de homens do passado pela percepção das desvirtudes e perversões que vemos nos dias atuais. Ignoram-se os méritos daqueles que moldaram a história a seu tempo, tentando avaliar o passado vivenciado por eles a partir de valores e princípios que hoje se mostram questionáveis, ainda que hoje possamos considerar injustos. Mas o fato é que essas pessoas tiveram uma história. Isso acontece até mesmo dentro dos nossos lares, quando questionamos os métodos de nossos pais e as condições sobre as quais fomos educados, não levando muitas vezes em consideração as limitações, mas ainda assim somos hoje pessoas honestas, somos pessoas verdadeiras, somos pessoas que seguem a Jesus. Mas o autor de Hebreus, ele não tem em consideração as eventuais faltas que foram cometidas pelos personagens da Bíblia, pois ele observa, na verdade, os resultados vivenciados por esses personagens no plano de Deus, executado na vida daqueles a quem hoje conhecemos como os heróis da fé, cujo mérito era tão somente a fé e se entregar ao propósito de Deus. Esses heróis estão no inatingível passado. Nada podemos fazer para mudar as suas histórias, mudar os seus pensamentos, ao contrário, apenas olhamos para o seu testemunho que permanece até o dia de hoje. É assim que o autor de Hebreus se referencia a essas pessoas, como uma nuvem de testemunhas. O autor, ele usa os muitos santos do passado como modelo de perseverança na fé. Apesar das dificuldades enfrentadas por eles, apesar da limitação que existia na vida deles, apesar da revelação ainda não completa em suas vidas, ele incentiva o leitor a olhar para esses exemplos visíveis. A ideia do mártir, aquele que sofre as lutas e as dificuldades do seu tempo para nos dar um exemplo. Deus elogia aqueles que testemunharam sua fé, e estes são exemplos de uma fé justa e de boas obras, aos quais nós devemos observar. É como se os fiéis dos primórdios patriarcais citados no capítulo 11 e os leitores da carta de Hebreus estivessem reunidos em um grande estádio para uma maratona. Os antigos sentados nas arquibancadas e os da igreja que leram a carta aos Hebreus estavam na pista da corrida. Os antigos, eles nessa arquibancada do templo, estavam ali para incentivar os novos fiéis a correr com afinco. São reconhecidos dois grupos desses antigos. Primeiro, os que foram honrados pela fé, que nos motivam por meio do galardão que nos foi alcançado, os quais são citados na carta aos Hebreus, no capítulo 11, entre os versos 4 e 30, 31, na verdade. Abel, Enoque, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés. Tem aqueles outros também que honraram a fé que tiveram e que nos motivam por meio do seu testemunho. A partir do verso 31 vemos isso. Raabe, a meretriz, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas. Sobre esses repousa o testemunho de sua perseverança, citado entre os versos 33 e 38 do capítulo 11, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição.
Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Esse é o testemunho dos antigos. Este é o testemunho dos heróis da fé. Homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. São esses que estão nas arquibancadas do templo, nesse grande estádio citado pelo autor de Hebreus, nos incentivando para que corramos essa maratona e alcancemos a nossa vitória. Temos que levar em consideração a experiência desses homens que levaram a mensagem do Senhor por meio de várias formas, de vários caminhos, em várias missões. Pessoas que atravessaram mares, pessoas que atravessaram florestas e desertos, para que a mensagem do Senhor pudesse alcançar o seu e o meu coração e nos fazer mudar, transformar, para alcançarmos a salvação. Em segundo lugar, tenha consciência de que não se trilha o caminho da fé sozinho. As inserções evangélicas na cultura secular e a banalização modista dos nossos dias fazem parecer que professar a fé em Jesus é algo comum, é algo fácil. Nesses dias de isolamento social e de distanciamento social, vemos muitas lives, pessoas cuja vida não tem absolutamente nada a ver com as práticas religiosas e com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim são capazes de cantar músicas evangélicas e corinhos e músicas que possam tocar o coração das pessoas, mas que não tocam a si mesmos. Continuam caminhando como se o Evangelho fosse algo banal, algo fácil. Ignoram os efeitos da natureza caída do homem, a perseguição e a opressão a que estes estão sujeitos, e aqueles que buscam a realidade de uma vida de santidade e piedade veem essas coisas. Mas a vida cristã, ela é comparada pelo autor de Hebreus como uma corrida de longa distância, que exige que se permaneça no caminho até que se chegue ao seu final. Paulo diz isso a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É do início ao fim. O autor de Hebreus ele nos diz: visto que temos a rodear-nos, significa que não estamos sozinhos na batalha de confessar a nossa fé. Aí temos que ter algumas considerações a respeito de nós, que temos que ter essa consciência de que não estamos caminhando sozinhos. Primeiro, nós não estamos militando em um reino de vitórias particulares. Muitas vezes somos levados à igreja, somos levados a um momento de consagração, talvez porque tenhamos o desejo ou temos a expectativa de uma graça especial, de uma bênção especial. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar que na caminhada cristã, aquilo que recebemos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Buscamos o reino e a justiça, as demais coisas nos são acrescentadas. O que vem é lucro, porque na verdade perdemos tudo quando resolvemos seguir a Cristo, para ganharmos todas as coisas em Cristo. É Cristo quem delimitou o percurso e estabeleceu a trilha. Não ceda à tentação de seguir o outro traçado, diferente daquele que Cristo trilhou, para alcançar ganhos estranhos aos objetivos divinos, ou para viver no próprio reino particular de valores e interesses próprios, como se você pudesse barganhar algo com Deus, como se as suas ofertas pudessem ser aceitas porque são entregues por você. Meus irmãos, os valores do reino, eles são inegociáveis. É preciso ter uma vida disciplinada para seguir no curso estabelecido por Deus, nos humilhar,
nos arrependermos, voltar para o caminho de santidade, em busca do reino e da justiça de Deus. Também, além de não estarmos militando em um reino de interesses particulares, de vitórias particulares, nós não estamos sozinhos no desafio do reino de Deus. Não se trata de uma corrida de curta distância que podemos caminhar com as nossas próprias pernas e chegarmos a um resultado rápido. É preciso correr com perseverança a carreira que nos é proposta, sabendo que outras pessoas caminham conosco e dependemos mutuamente desses resultados, como numa corrida onde cada um corre um pedaço e todos caminhamos juntos junto a essa vitória. Uma corrida de revezamento, pode assim dizer. Mas não estamos de fato revezando. Estamos correndo juntos, nos contribuindo uns com os outros para que o nosso caminho seja mais fácil, para que nosso caminho seja tenhamos mais motivação, compreendendo que outras pessoas, outros irmãos, estão no mesmo desafio que nós. Por isso, seja discípulo, envolva-se com os santos projetos de Deus. E os santos projetos de Deus incluem a igreja. Os santos projetos de Deus incluem a missão. E a missão não é outra, senão fazermos discípulos e batizá-los em nome de Jesus. Seguir os passos de Jesus no caminho da piedade. Se temos então que entender que o nosso reino é um reino em que buscamos o caminho da santidade, também estamos buscando o caminho da piedade. E isso fazemos juntos enquanto igreja, na oração ao Pai, na comunhão com Deus, no cuidado da comunidade e na companhia dos nossos irmãos. Em terceiro lugar, tenha atenção às limitações, às suas limitações, e veja o aperfeiçoamento que Deus traz à sua vida. Se há os santos do passado nos motivando, se não estamos caminhando sozinhos nessa trilha, temos também que olhar para as nossas limitações. Não nos desmotivarmos por isso, mas termos também em vista o aperfeiçoamento que Deus traz à nossa vida. O autor e os leitores de Hebreus são os novos fiéis que estão na pista de corrida do grande estádio. Esses são orientados a desembaraçar-se de todo o peso que impede muitas vezes os seus movimentos, ou se desembaraçar de qualquer coisa que os torne mais lentos e que os faça tropeçar. A oposição à corrida da fé, ela é hostil. E é mais difícil se não estivermos adequadamente preparados e fortalecidos. Não podemos correr uma corrida justa e sadia se carregamos pesos que não convêm. Alivie o peso. Mesmo coisas que não são pecados podem atrapalhar a edificação das pessoas e o caminho da santidade. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo nos lembra que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. É exatamente disso que precisamos tratar. Aliviar o peso significa não se deixar dominar por nenhuma das coisas que não convém. Às vezes nos envolvemos em temas lícitos e importantes, porém, com os motivos e posturas muitas vezes inadequadas, valorizando mais uma coisa em detrimento da graça, da misericórdia e da justiça divina. Por exemplo, nos envolvemos em causas de justiça social, muitas vezes motivados por causa de culpas infundadas, responsabilidades que assumimos sobre questões que não estão no foco da corrida da fé e da santidade. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 30, Jesus nos abriu a oportunidade de absorver o seu fardo.
trocar a carga pesada das regras das quais foram impostas a nós e trocarmos pelas suas próprias cargas. Temos que lembrar que Jesus carregou a cruz e nos livrou da culpa. E isso ele faz em oposição à tentação do diabo e a oposição aos nossos próprios defeitos pessoais. Nosso objetivo com a misericórdia é orientado pela busca do reino de Deus e da sua justiça. E isso para a glória de Deus e não para a nossa. Não para nos aliviar de culpas e constrangimentos pessoais por aquilo que vemos do sofrimento alheio. Se fazemos uma boa obra, o fazemos em Cristo e o fazemos para a glória de Deus. Também muito importante, despeça-se do pecado. Tenha atenção às suas limitações. Despeça-se do pecado. O exercício da graça, a humilhação do orgulho, a repreensão da presunção, é necessário lutar contra as faltas, invocando a graça de Deus. O Salmo 119, no versículo 11, o salmista diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Não seja negligente, incrédulo, indiferente, nem peque deliberadamente contra o conhecimento de Deus. Assuma um compromisso com o estudo, com o conhecimento da palavra de Deus, tanto para ser instruído na justiça e nas boas obras, quanto para ser aperfeiçoado e habilitado para toda boa obra. Em quarto lugar, tenha seus objetivos orientados a Jesus. Podemos olhar para os heróis maratonistas da fé no passado, olhar para os nossos companheiros de corridas atuais, cujo exemplo nos inspira e nos motiva, olhar para a nossa própria vida pessoal e nos sentirmos gratos pelo aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas, que nos leva a sermos melhores corredores. Mas tudo isso só tem significado e importância se, enquanto corremos, estamos com os olhos fitos em Jesus. Os maratonistas devem manter os olhos fixos no alvo. Devem ter os olhos fixos no caminho, mas sempre olhando para frente. Meus irmãos, isso é porque Jesus é retratado na Escritura com duas importantes características para a nossa reflexão, conforme consta aí no capítulo 12, no verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Autor da fé. Jesus é o autor do plano a ser seguido. Ele é o corredor pioneiro. Ele é o técnico e o treinador, o organizador da maratona. É razoável que tenhamos no seu exemplo e na sua orientação grande oportunidade para alcançar algum dos resultados da caminhada que ele nos está propondo. Em segundo lugar, ele é reconhecido aqui como o consumador da fé. É ele quem garante o resultado. Os cristãos perseguidos pelas forças do mundo e do inferno devem olhar para Jesus, pois é ele quem foi desprezado e rejeitado, mas suportou a cruz e a vergonha em obediência fiel ao Deus Pai. Jesus abriu o caminho para a salvação, em uma aliança que jamais será superada, pois alcançou o nome maior do que todo nome, notoriedade, dignidade para nos salvar e para interceder por nós. Meus irmãos, esse é o nosso consolo. Jesus cria a fé por meio do Evangelho e consuma por meio dos sacramentos e da presença do seu Santo Espírito em nós. Em Filipenses 1, mais uma vez o apóstolo Paulo nos lembra: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um dia chegaremos ao final dessa maratona. E quando chegarmos ao final dessa maratona,
quem nós vamos encontrar é Jesus. Quem nós vamos encontrar é aquele que nos entregará a coroa da vitória, a coroa da vida. Quando isso acontecer, meus irmãos, seremos como os heróis do passado, os heróis da fé do passado, homens cujo mundo não era digno, mulheres cujo mundo não era digno. Portanto, creia em Jesus e na sua obra. Mantenha-se firme na corrida da fé e da santidade. Tenha bom ânimo, pois há muitas testemunhas que trilharam e que trilham o caminho da fé, crendo na vitória de Jesus, já vendo desde esse tempo as bênçãos que decorrem do serviço ao Senhor. Seja perseverante e fiel até a morte, pois aquele a quem estamos seguindo nos afirmou: dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Essa é a promessa do nosso Salvador. Busque uma vida de santidade. Busque o reino de Deus e sua justiça. Faça tudo em conformidade com a orientação do Senhor, olhando firme para o alvo da nossa soberana vocação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua caminhada e a sua corrida. E há uma igreja para caminhar com você. Há uma igreja disposta a te ajudar a caminhar. Busque também caminhar junto conosco. Que Deus te abençoe. Vamos orar mais uma vez e vamos orar também, encerrando o nosso culto desta noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela orientação divina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem consolado, tem caminhado conosco nesta corrida, ó Pai. Corrida pela vida de santificação, corrida, ó Deus, para adoração. Que o Senhor continue conosco, continue com cada lar, com cada família. Ó Deus, e aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, mostre a eles a verdade do Senhor, os faça lembrar, ó Deus, de quão importante é continuar caminhando na Tua presença, e os fortaleça e os anime em nome de Jesus. Sê com o Teu povo, Senhor, sê com a Tua igreja, sê a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Deus, Tu conheces as necessidades de cada um dos irmãos de nossa igreja e não queremos ser negligentes, ó Deus, em não pedir pelas nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor é Deus bondoso e misericordioso. Ó Deus, cubra, ó Deus, as nossas vidas com a Tua graça e a Tua misericórdia e ajuda, ó Deus, cada um dos que estão necessitados no trabalho, nas finanças, na vida familiar, nos relacionamentos, nas escolas, na educação, que o Senhor, ó Deus, nos ajude nesses tempos difíceis e nos sustente com a Tua misericórdia. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Despede-nos em paz. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a orientação do Teu Santo Espírito seja sobre todo o povo de Deus, na Igreja Presbiteriana da Vila Telebrasília e também espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe a sua família. Nesta próxima quarta-feira, dia 17, nós teremos o retorno de nossas atividades presenciais na igreja, atendendo ao decreto ou as condições, atendendo às condições que nos traz o decreto do governo do Distrito Federal. Passaremos orientações aos irmãos a respeito das nossas condições, das condutas que precisaremos adotar e pedimos que os irmãos continuem orando para que o Senhor nos sustente, nos proteja, nos livre de todo mal e livre também o nosso mundo desta enfermidade tão cruel, não só com as famílias, mas, aliás, principalmente com as famílias, mas também com toda a nossa sociedade e as nossas atividades regulares. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus abençoe e abraço a todos.